mostraram que sim. Quer dizer, e o mais bem desenhado foi o europeu, com mais de 100 mil pessoas, e o braço Gothenburg, com segmento de 14 anos, a diminuição foi de 14%. É um número, foi de 40%, um número muito maior do que a primeira fase do europeu, que foi 20%, como disse o professor Damião. Então, este é um fato. Agora, tem custos, tem dificuldades, e os americanos influenciam demais as nossas diretrizes. E as diretrizes americanas foram tremendamente influenciadas por esse bendito estudo do Task Force. E como o Ronaldo bem disse, deveriam ter especialistas nestas comissões. No Task Force não tinha um urologista. Foi só estaticistas, etc., pessoas leigas, etc., e isso influenciou tremendamente. E o governo americano, isso é governamental, tinha grande influência e grande interesse em que isso passasse para frente, porque isso representa uma economia brutal. Essa é a grande realidade, Você mostrou aí aquela tabela dos países onde mais se preconiza o rastreamento, mostrou as Américas, e mostrou que diminui em alguns espaços. Mas mesmo na Europa, no seu gráfico, 50% é a favor, só menor do que 50% na Austrália. Então, esse é um tema bastante duvidoso. Se nós não, e a sociedade brasileira e nós temos que considerar diferenças de costumes raciais, etc. Se nós propusermos aqui no Brasil, procure o seu médico, o seu urologista, se você sentir alguma coisa. Nós vamos voltar à era PPSA, que eu cheguei a viver como residente, onde os pacientes chegavam com sintomas e eram já tumores metastáticos ou tumores localmente avançados com difícil condições de cura ou de controle. Então nós temos uma população muito heterogênea, e de tal maneira que para nós, brasileiros, nós achamos que dentro desses 50%, nós pendemos mais para 50%. Nós, a Sociedade Brasileira de Urologia, eu sei que isso é dinâmico, talvez o ano que vem surja um marcador e eu mude meu ponto de vista, a sociedade mude, mas nós somos favoráveis ao rastreamento populacional do câncer de próstata. Claro que isso pode trazer custos, mas se usar o argumento que o Damião usou, que nós devemos pensar na saúde global, se eu fizer rastreamento propondo também esse argumento, que eu acho até válido, mas pega esse argumento que aumentam custos, se eu propor rastreamento global, quantos pacientes têm diabetes? Quantos pacientes têm hipertensão? Quantos pacientes têm cardiopatia? O que isso vai custar? Se esse argumento vale para a saúde da próstata, deve valer também para o câncer da próstata. De tal maneira que nós somos absolutamente, nesse momento, somos favoráveis por estas coisas. Eu acho que o problema não é de overdiagnosis, é de overtreatment. Cabe ao médico, fazendo o diagnóstico, o especialista, distinguir se esse é o caso para ser tratado ou não. Eu sei que aqui tem variantes e todas as nuances, mas este é o nosso ponto de vista nesse momento. Nós acho que prestamos um benefício aos pacientes, porque pode ter o seu diagnóstico de câncer de próstata precoce onde ele é tratado. Nós trazemos um benefício aos urologistas, porque se nós propomos, um grande contingente de pacientes que procuram a clínica de todos os urologistas vão para problemas prostáticos. Se eu disser para esses pacientes, para a população, olha, só vai lá se você sentir alguma coisa, nós diminuímos inclusive o fluxo de pacientes. Esse não é o mais importante, mas é uma razão, sim, vamos deixar de frescura. Essa também é uma razão. De tal maneira que esses são os argumentos que neste momento fazem com que nós, da Sociedade Brasileira de Urologia, preconizemos, defendamos que se faça rastreamento para o câncer de próstata. Obrigado pelo espaço. Bom, por questão de tempo, nós encerramos e agradecemos a presença de todos aqui.